aqui a gente tem a chance de explorar cases reais do que foi esse período de pandemia e entender como é que as redes se organizaram nessa frente. Então, queria muito agradecer a presença do Rony, da Maria Elizabeth e do Fred para trazerem esses exemplos, esses cases aqui para a gente. A nossa mesa vai funcionar da seguinte forma: a gente tem 10 minutos de apresentação para cada um deles contarem as suas histórias, o que aconteceu, ainda dentro do relatório, na linha emergencial do que é a educação híbrida. Na sequência, a gente abre aí para perguntas de vocês sobre essas experimentações. Então, queria convidar, primeiramente, o Rony para começar e abrir aí na apresentação dele. Vou dividir a minha fala em dois momentos. O momento de aulas remotas, os estudantes fora da escola, e o impacto também, que eu sempre falo, né, toda essa tragédia da pandemia sempre deixa alguns legados, e legados importantes dentro do nosso trabalho. Então, trago aqui primeiro essa informação da própria FGV em relação ao trabalho da Rede do Paraná no trabalho de acompanhamento do ensino remoto. E aí, por que a gente conseguiu atingir alguns resultados importantes dentro desse cenário? O Paraná, quando a gente pensou, logo depois do decreto do nosso governador de suspensão das aulas presenciais, a gente já montou um comitê de crise para discutir como que a gente continuaria minimamente trabalhando com os nossos estudantes. A partir disso, a gente surge o projeto Aula Paraná. Eu quero destacar o projeto Aula Paraná. A gente não pensou, como já foi falado anteriormente, não só pensando em tecnologia, porque toda a rede pública tem os estudantes que não têm acesso, enfim, por todos os desafios que nós temos hoje no Brasil. E então, a gente estruturou a oferta das aulas remotas em 5 grandes pilares. Primeiro, disponibilizar canais de TV, que é um item, um equipamento que está presente dentro dos lares das nossas crianças e adolescentes, em maioria delas dentro do nosso estado. 99% tem TV em casa. Segundo, é uma rede social que os estudantes acessam muito, que é os canais de YouTube. Então, criaram um canal de YouTube. Terceiro, como que a gente vai trabalhar com os nossos estudantes, com nossos professores, nesse momento de pandemia? Tinha sido decretado pandemia, os nossos professores estavam ansiosos, nervosos, todo o cenário. Então, a secretaria tomou uma decisão, que eu quero sempre destacar aqui, e sempre destaco nas falas. Chamou para si, para organização das aulas e produção de conteúdos. E aí, o que acontece? A secretaria passou a produzir conteúdos. E esses conteúdos foram produzidos por professores da rede. A gente selecionou professores da própria rede e a gente passou a criar vídeos e materiais didáticos e exercícios para os nossos estudantes. E, com isso, a gente trouxe também a oferta do aplicativo. Um aplicativo Aula Paraná, e esse aplicativo tinha a seguinte função: dar isenção de dados para os estudantes. O estudante que acessava a plataforma do Classroom, as videoaulas, não consumia dados deles. A gente contratou todas as 4 operadoras do estado, que são as mais fortes, para fornecer esse tipo de conteúdo aos nossos estudantes de todo o Paraná. E, a partir disso, a gente também criou, que aqui também é um grande divisor de águas, que eu acabei de comentar, 55 mil salas de aulas dentro do Classroom, onde a secretaria, todos os dias, postava conteúdo nas salas dos estudantes para os professores. E aí vocês vão me perguntar, Rony, e a figura do professor? O professor passou a ser um mediador com o estudante, para engajamento, para tirar dúvidas. A gente não sobrecarregou o professor nesse momento, no ano de 2020. E os estudantes, a partir disso, realizavam as atividades. E um outro ponto que eu quero destacar era o acompanhamento semanal, por regional, por escola e por estudante. O estudante que deixava de acessar uma semana, a escola fazia a sua buscativa, para que esse estudante permanecesse. Mas, com todo esse trabalho, mesmo assim, a gente tinha os estudantes que não tinham acesso ao canal de TV, que não tinham acesso à internet ou ao equipamento. Para isso, a secretaria produziu o material, a trilha de aprendizagem, que era o material para o aluno ter acesso, um material impresso, que a gente, vamos dizer assim, que é mais conhecido. E esse material era distribuído semanalmente e quinzenalmente aos estudantes, como todas as outras redes do país realizavam. E o momento também que os professores faziam atendimento individual
a consulta pedagógica para tirar dúvidas e orientar. Outro ponto importante também é em relação a quais foram os desafios. Era permanecer o estudante realizando as aulas. Quando chega ao final de 20, a gente percebe que estava tendo um declínio nas nossas audiências e na participação. E aí sim, em 20, a gente organiza também, que eu já vou falar para vocês, uma forma de formação continuada dos professores. Então, os professores continuaram atuando com os estudantes e recebendo formação continuada para usar as tecnologias digitais. Não adiantava a secretaria falar, professor, pega uma câmera e vire youtuber agora e grave aulas. Não ia funcionar. Ia estressar a rede, uma rede de 42 mil professores, então ia ter um estresse muito grande. Então, a gente deu formação. Em 2022, a gente chama o professor e entrega novamente os estudantes. Agora, professor, você vai começar a dar suas aulas pelo Google Meet, que a gente usou, foi a plataforma que a gente usou lá, criar o material, a gente vai te dar o suporte de conteúdo e vamos continuar com a formação. E aí a gente consegue ter uma atuação muito firme de acompanhar os nossos estudantes nesse período, minimizando o impacto da pandemia. Teve impacto? Impactou, sim. Todos nós estamos cientes e estamos trabalhando para essa recomposição agora. E aqui eu quero falar desse programa, que é um programa que nos dá muito orgulho na rede do Estado do Paraná, porque é um programa de formação continuada, não da secretaria dando formação aos professores, mas é de professores dando formação para os seus pares. É um programa que nós temos hoje 24 mil professores nessa semana, que nós estamos aqui, realizando reunião semanalmente de 1h40, 1h30, 1h40. E grupo esses, tendo como mentores, como foi falado anteriormente, por seus líderes. Se eu falasse para o professor Américo em 2020, em 2019, faça um meet com seus colegas, eles não saberiam nem como começar. E hoje os professores se apropriaram dessas ferramentas. E hoje a gente trabalha a prática do professor. E esse programa de formação continuada que nós temos hoje é uma prática muito forte, onde o professor trabalha principalmente o mão na massa com o estudante. É a prática em sala de aula, é como o estudante vai despertar a aprendizagem dele, é a metodologia. Além disso, a gente entrega 7.300 aulas todo ano aos professores, planos de aula com material para cada aula do professor. Hoje o professor no Paraná ele tem a sua aula pronta. Aí você está dizendo, Rony, mas é a autonomia do professor? Eu sou professor, eu já ia reclamar aqui. A autonomia dele, esse material é editável. Ele pega esse material e ele pode editar. Ele pode transformar, ele pode fazer. Inclusive, no grupo de estudos, eles editam o material, eles reorganizam de acordo com as suas condições. A gente tirou o nosso currículo, que ficava um currículo mais burocrático, e passamos a ser um currículo de produção pedagógica mesmo, de material pedagógico para os nossos professores. E também o legado da pandemia é a plataforma de Inglês Paraná. Hoje nós temos 700 mil estudantes realizando aulas de inglês na plataforma. Mas eu concordo plenamente com o que foi falado anteriormente. Não adianta você disponibilizar uma plataforma e entregar para o estudante. Não vai ser eficaz. E isso o Paraná tem feito de uma forma de acompanhar e executar muito com o professor. Quem usa a plataforma Redação Paraná, Inglês Paraná, é o nosso professor. Ela é uma complementação da atuação do professor em sala de aula. E os nossos professores têm essa ferramenta para deixar suas aulas mais atrativas, que engajem mais os seus estudantes. Inclusive, na Prova Paraná, a gente viu o resultado do impacto do Inglês Paraná. Onde a gente não teve queda na aprendizagem foi no Inglês Paraná. No inglês. Foi um impacto substancial como apoio. O próximo ponto que eu queria falar é a Redação Paraná. É um grande legado, que é o desenvolvimento pela própria Secretaria de uma plataforma com inteligência artificial de correção de textos dos nossos estudantes. Nós temos aí em torno de 150 mil redações semanalmente produzidas na rede do Estado do Paraná, que os estudantes produzem. Produção de texto, a própria redação. Então, são ferramentas que agregam, mas é o professor como esse mediador. Outro ponto importante que a gente introduziu esse ano é aulas de programação, advento do novo ensino médio. A gente tem o pensamento computacional como um componente curricular, 2 aulas na semana, e essas
são 147 mil estudantes no Paraná que estão fazendo aula de programação. E o desafio aqui foi como colocar a programação se eu não tenho professor. Aí nós aliamos formação continuada do professor, plataformas com o acesso ao estudante. E isso nos trouxe bastante impacto com os nossos estudantes no Paraná. Prova Paraná, só destacar que a gente realiza ela trimestralmente, basicamente com quase 80% dos nossos componentes curriculares. Então, não é só matemática e língua portuguesa, mas história, geografia, enfim, vários componentes. E aonde é a grande dor hoje, que eu queria só deixar esse registro. Os nossos estudantes da educação, o Fred vai falar disso, impactados são os estudantes da educação infantil e anos iniciais. A gente pulou etapas. Esses estudantes não tiveram a convivência social com seus colegas. Eles não estiveram junto à vivência. Não estou falando nem de aprendizagem. A gente queimou 2 anos. Por exemplo, eu recebo estudantes hoje no 6º ano da Rede Estadual do Paraná que não cursaram o 4º e nem o 5º ano na rede municipal. E a mesma coisa é no trabalho da educação infantil. Quero deixar aqui o nosso agradecimento pelo convite, fazer parte e parabenizar aos organizadores por esse espaço. Obrigado. Obrigado, Rony. Acho que é interessante esses exemplos da Rede do Paraná. Depois eu tenho umas perguntas aqui que eu listei para você, mas eu vou guardar para o final. Maria Elizabeth, queria te ouvir um pouco de como foi essa experiência de enfrentar esse período de fechamento de escolas de praticamente 2 anos, numa outra região geográfica do país, que naturalmente a gente tem um país de dimensões continentais, que tem culturas diferentes. Então, a abordagem tecnológica também passa por essa interpretação da cultura local. Então, queríamos te ouvir um pouco sobre as suas experiências. Bom dia a todas e a todos. Eu vou começar pelo desafio maior aqui, que é o controle do tempo, né? Mas não se preocupem, eu trouxe aqui uma apresentação que tem vários slides, mas é muito mais para fazer um passeio rápido, né, de como a Secretaria da Educação do Estado do Ceará lidou com esse contexto da pandemia, quais foram as ações que nós estruturamos e qual a decisão institucional que nós tomamos, né, para entender a educação híbrida como um fator de contribuição e de transformação a partir desse processo. E aí eu vou colocar que a primeira decisão da Secretaria, ao se debruçar sobre documentos, experiências e leituras a que nós tivemos acesso, foi definir que a educação híbrida não seria uma medida de emergência para a mitigação da pandemia. Seria uma oportunidade de aprendizado, seria solução para esse processo desafiador e de grandes perdas para os nossos estudantes, mas também seria uma oportunidade de transformação educacional e não de transformação digital. E eu vou colocar por quê. Então, na nossa secretaria, em 2020, né, lá nós fechamos temporariamente a porta das escolas no dia 17 de março, e assim como todos vocês que estão atuando nas redes, creio que o primeiro sentimento foi de susto, depois de desespero, depois de acomodação das emoções, né? E o que vamos fazer? Porque mais desafiados do que nós estão as escolas. Nós não podíamos parar, não era fechar as portas físicas, mas também perder o contato com os nossos estudantes. E então nós começamos, primeiramente, a estruturar diretrizes, né, de como era possível, mesmo no remoto, dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. Foi nossa primeira medida, escrever um documento orientador, e o nosso fluxo junto às nossas 23 regionais, que é quem estão diretamente, né, mais próximo das nossas 731 unidades entre escolas e centros cearenses de idiomas. Depois, nós entendemos a necessidade de buscar plataformas, né, de forma responsável, pesquisando, conhecendo esses espaços de interação e fazer uma parceria de forma gratuita, e atingimos 12 plataformas, né, destacando também, como o Paraná, o uso do Google Meet como uma grande ferramenta ali que tem já uma organização que permite uma transposição, né, do que era feito na presencialidade para o mundo virtual, embora com algumas limitações, e daqui eu vou destacar o Conexão Seduc.
O Conexão Seduc ele surge em 18 de junho de 2020 como a nossa forma de criar um espaço de interação, de troca de experiências e boas práticas, porque a cultura de usar tecnologias, de usar o hibridismo, já faz parte ali da cultura de alguns dos nossos professores. Até ali, usar essas ferramentas era opção e escolha do processo de ensino e aprendizagem de alguns professores. E, a partir desse cenário de pandemia, tornou-se necessidade, deixou de ser escolha. E aí nós começamos a conectar, por meio desse programa, né, transmitido pelo YouTube, como que gestores, coordenadores das regionais, professores, diretores, estudantes, coordenadores escolares, parceiros, estavam fazendo uso dessa dinâmica do uso de ferramentas, mas não só. Como que as escolas que têm a fronteira do uso das tecnologias limitada estavam usando outras iniciativas, como também o material impresso, o uso de rádios comunitárias, a parceria com agentes de saúde para chegar com alguma estrutura, com algum suporte pedagógico aos nossos estudantes, porque o nosso Estado, né, tem as fronteiras geográficas. Mesmo a secretaria comprando chips e tablets, o estudante, às vezes, está em alguma posição geográfica que a conexão não chega. E aqui eu já vou lançar um desafio para as operadoras, né? Nós compramos chips e esse chip, na casa de alguns estudantes, ele não tem funcionalidade. Já é aí um espaço de superação que eu estou colocando aqui. Avançando nesse aspecto, aqui eu trouxe uma linha do tempo rápida e fiz um recorte a partir de 2019, mas desde 2016... que nós temos no estado do Ceará um centro de educação à distância, que fica em Sobral. É um equipamento que tem grandes recursos educacionais e que já vem desenvolvendo, antes da pandemia, iniciativas de formação e de integração dos nossos docentes para o uso de ferramentas diversas. Em 2020, ali está o Conexão Seduc, porque foi uma iniciativa que virou cultura, nossa rede, de participar, e incrível, chamamos a atenção de outros estados e municípios também se conectando nesse momento. E, em 2021, algumas ações muito importantes para dar conta desse desafio foram estruturadas. O Centro de Educação à Distância se transforma numa grande coordenadoria, parte da estrutura da SEDUC. O grupo GAE, um grupo de estudo constituído por professores, gestores, SEDUC sede, as nossas regionais e escolas, estudando, entendendo o que é mesmo a educação híbrida, porque o primeiro desafio é entender o conceito de educação híbrida. Aqui o relatório trouxe isso, e nós precisamos, para fazer educação híbrida, entender o que não é educação híbrida. O simples fato de colocar tecnologia na mão do professor e dos estudantes não é educação híbrida. E isso tem que ficar muito claro, inclusive, para entender que o professor não será substituído por esses recursos. Muito pelo contrário, exige mais investimento e exige muito mais da função do ser professor. Além disso, nós implementamos o AGI, que é uma ação importante de apoio aos nossos professores. O que é o AGI? São professores da rede que já tinham formação, que já tinham experimentação, experiências de como usar as tecnologias a serviço do processo de ensino e aprendizagem. Eles foram selecionados por meio de um projeto que nós já temos para apoiar os nossos professores. E respeitando a dinâmica de cada escola. O primeiro processo dele era diagnosticar em cada escola como que os recursos tecnológicos já estavam presentes ou não naquela rede. E outras ações foram sendo desenvolvidas, e o tempo aqui ele corre demais, né? Aqui é apenas a nossa coordenadoria, eu vou trazer em 2021 a estruturação de um programa, que é o nosso programa Ceará Educa Mais, né? Atualizando as ações para o nosso ensino médio a partir desse contexto de pandemia, com destaque ali para a educação híbrida, que se traduz aqui rapidamente em estrutura das nossas escolas. Tivemos, em 2021 e 2022, as nossas diretrizes, e ali no objetivo 2 está a educação híbrida como parte do nosso desafio. A
para além da busca ativa e do acolhimento de professores e estudantes. E aqui eu trago, na sequência, uma dimensão da educação híbrida, que é a estruturação das escolas e das regionais. Então, nós tivemos a aquisição do kit de gravação, a ampliação do nosso parque tecnológico das escolas, aquisição de chips para todos os nossos estudantes do ensino médio, distribuição de tablets para todos os nossos estudantes, notebooks para os nossos professores. Essa entrega nós ainda estamos concluindo e eu tenho ido às regionais fazer essa entrega como professora efetiva de língua portuguesa da rede, para dialogar com os meus pares exatamente sobre o que representa estar nas nossas mãos um equipamento como esse. Não representa quase nada se nós não soubermos o que fazer com ele. E aí entra fortemente a importância do processo de formação, a mudança da prática, entender o papel do professor e do estudante para entender que a educação híbrida é um espaço importante para a recomposição das aprendizagens, para mais tempo pedagógico, mas ela não substitui a importância da presencialidade do estudante na escola, ela não substitui a importância do professor e, muito menos, ela vai gerar aprendizagem se nós não usarmos a tecnologia apenas como recurso pedagógico a nosso serviço. E isso tem sido um diálogo tranquilo para a nossa rede, entendendo que os recursos tecnológicos e a educação híbrida veio para ficar. E nós queremos fazer uso e ampliação disso e entender melhor. Por isso que eu estou aqui sequiosa de perguntar muita coisa, de saber muito o que é que o mundo tem feito acerca disso. Fizemos a aquisição de um centro de formação para além do centro que nós já temos, para ampliar e diversificar a formação. E aqui, nesses poucos minutos que me restam, segundos, só trazer aqui evidências de que nós já tínhamos muita produção de suporte e apoio aos nossos professores. Aqui tudo é produzido pela CODED, né? São materiais, são recursos, são cursos, são sistemas que nós já utilizamos a serviço do aluno e professor. Nós temos, desde 2016, um sistema integrado na secretaria. Nós temos o aluno online, que é um recurso a serviço dos nossos estudantes já usado há bastante tempo, e nós temos o professor online. Ali nós temos o foco na aprendizagem, que é a nossa principal iniciativa do ensino médio, que está dentro dessa plataforma. Aqui é um pouco do histórico das formações que nós já vimos desenvolvendo. O seminário docentes, que é um grande encontro de culminância de práticas pedagógicas da nossa rede, que já existia desde 2018, e com a pandemia a gente não deixou de fazer, muito pelo contrário. Aí é que foi necessário trazer essa integração e culminância de boas práticas. Aqui nossas publicações, né? Nós temos e-books, cursos, revistas que têm tentado, né, ter aí um laboratório importante para que os nossos professores e outros que tenham interesse queiram entender o que é que o Estado do Ceará está fazendo. E aqui todos esses documentos nós escrevemos em parceria com as nossas escolas, com atores importantes, e em todos eles o uso das tecnologias, a educação híbrida é uma premissa que orienta todos esses recursos. Inclusive, ali eu quero destacar o Guia Educação Híbrida Ensino Híbrido, o uso dos tablets direcionados para estudantes e professores, para que nós, enquanto secretaria que orienta uma rede, estejamos, né, dando suporte aos nossos professores, porque aquele que não usava, aquele que não tinha na sua formação inicial essa experiência, ele precisa de um suporte importante para que a presença da tecnologia na escola não seja um espaço de constrangimento, nem que o professor se sinta relegado no seu papel porque o notebook chegou. Muito pelo contrário, é um processo, né, importante de engajamento para que aquele professor que às vezes está ali ao lado da minha sala de aula, que domina, que faz uso, possa compartilhar comigo a sua boa prática, possa também gerar inserção dos nossos professores. E aos nossos estudantes, né, aqueles que têm maior facilidade, aqueles que têm um celular, mas usam o celular, como foi muito bem colocado aqui, para uso pessoal e não necessariamente para o processo de aprendizagem, que ele possa também entender esse espaço de transformação. E para entender o que é que nós, no Estado do Ceará, temos dimensionado como desafio, aqui nós vimos muito que nós estamos procurando dar conta da estrutura.
mas ainda entendemos como grande desafio uma mudança de mentalidade, um processo de transformação e uma reestruturação que passa pela formação, que passa pela mudança do processo de ensino e aprendizagem, entendendo qual é o papel ativo do professor, do estudante. E aqui eu quero trazer o papel da gestão escolar, porque a formação ela não pode apenas se voltar ao professor, não adianta o professor ser imerso nesse processo se a gestão escolar também não entender que esse processo é um rompimento, inclusive, do limite da sala de aula física, que ela é para além do uso das tecnologias, ela é uma mudança que vai para além disso. E é uma transformação educacional, e por que não digital? Porque não é, por si só, ter tecnologia nas escolas, ter tecnologia na mão dos nossos estudantes, ter tecnologia na mão dos nossos professores. É compreender que esse processo ele muda uma prática, ele muda os limites do espaço-tempo, ele muda a composição do nosso módulo aula, que foi uma das coisas que mais chocou os nossos professores. Né? Eu tenho que dar minha aula de 50 minutos. Né? E, no remoto, isso foi um grande desafio. Eu tenho que avaliar o meu estudante como eu avaliava, como é que eu vou aplicar a prova, como é que eu vou passar as questões. Porque o modelo mental nosso de professor estava preparado para essa realidade que nós conhecíamos até ali. Por isso que nós elegemos que a nossa transformação não seria digital, seria uma transformação educacional, entendendo todos os atores que estão fazendo parte desse processo e que, sim, é um processo muito mais caro, e que não é um processo no estado do Ceará que visa contratar menos professores, que visa investir menos nas nossas escolas. Muito pelo contrário. Nós temos o grande desafio de ter estruturas pensadas, inclusive saindo do modelo mental físico do que é uma escola, do que é uma sala de aula, entendendo que existem N espaços de aprendizagem e agora, para a implementação do novo ensino médio, nós já usamos, né, essa dinâmica que tem sido implementada na rede como um espaço necessário e possível de ampliação da carga horária. Aqui são os itinerários que nós temos ofertado de formação digital, aqui são documentos e experiências que têm sido divulgadas. São muitos os desafios, mas nós temos a certeza de que a educação híbrida ela veio para ficar. A pandemia ainda não acabou, ela está sob controle, mas nós não podemos abrir mão, né, do aprendizado que a pandemia trouxe. E a educação híbrida é um deles. Muito obrigada. Professora, muito obrigado pelos exemplos. Acho que é interessante frisar esse aspecto, as novas com as velhas tecnologias, como é que a gente concilia isso, dada a diversidade do nosso país. E eu queria passar para o Fred agora, nos contar também a experiência lá em Recife, de como foi esse período, como o professor bem ilustrou, né, que a gente não sabe muito bem o que fazer, mas temos que nos reinventar nesse novo cenário. Por favor, Fred. Bom, novamente, bom dia para todas, bom dia para todos. Agradecer aí ao Américo e a Lia e a Fundação aí pelo convite para estar aqui com vocês, né, para a gente poder conversar sobre um tema que a gente tem dialogado bastante aí nos últimos tempos. Enfim, vou falar um pouco. Eu tenho uma história interessante, porque eu sou um case provavelmente único no Brasil, porque eu vivi pandemia como secretário de rede estadual e vivi pandemia como secretário de rede municipal. Então, eu conheço, da educação infantil ao ensino médio, todo o impacto da pandemia. Muitos sabem, né, eu fui 6 anos secretário de Educação do Estado de Pernambuco, né, até o final de 2020. Né, então, peguei o período da pandemia, que foi um período fortemente de ensino remoto, e aí já a gente começar a falar dos conceitos. Né, você tem o ensino remoto, né, você tem o nosso objeto principal da nossa conversa aqui, que é a aprendizagem híbrida, né, que traz muitas outras possibilidades, mas que o ensino remoto trouxe muitos aprendizados importantes. Né, e o que é que a gente pode fazer daqui para o futuro? Então, eu vivi esse período em 2020, né, não vou contar um pouco sobre o Estado de Pernambuco, que tem um pouco a ver com a própria história da educação do Recife também, né, da rede municipal do Recife. Eu lembro na época, né, Rony, eu conversava com o Renato
praticamente toda semana, né? Então, se fosse contar um pouco da história de Pernambuco, é muito parecida com a do Paraná, porque a gente implementou quase, por exemplo, nos primeiros 15 dias, já implementamos plataformas, a gente aproveitou que já tinha uma estrutura de educação à distância, que rapidamente, né, a gente já transformou numa estrutura de ensino remoto, para a gente começar a transmitir. Então, com 15 dias, a gente já estava transmitindo aulas lá no estado de Pernambuco, e depois fomos evoluindo o processo, com dados patrocinados, como o Paraná, para ter acesso gratuito, uma plataforma diferenciada, a possibilidade tanto de se assistir a aula pela TV, como pela internet, e todos os desafios, né, que foram postos aí com relação a equipamentos, com relação à conectividade, talvez tenha sido um dos grandes desafios para o ano de 2020. E isso também um pouco da própria história da educação do Recife. Quando eu cheguei, né, recebi o convite, né, do nosso prefeito João Campos, o ano passado, em 2021, né, no Recife, já tinha sido um ano de muitos aprendizados, né, em relação àquele ano de 2020. A rede municipal do Recife ainda não tinha retomado as aulas presenciais. O estado de Pernambuco já tinha retomado, Pernambuco foi, junto com São Paulo, retomou junto, já em outubro de 2020, o estado de Pernambuco já tinha retomado, mas retomado num formato híbrido. E aí entra a aprendizagem híbrida, já não era ainda o presencial, era o híbrido ainda. E em 2021, a gente não tinha retomado ainda aulas presenciais no início do ano no Recife, e aí, na chegada, a partir dessas aprendizagens, esse foi um ponto importante que a gente viu no painel anterior e nas falas, é importante a gente também ter tido esse processo de aprendizagem, esse período de aprendizagem, para poder avançar, né, do que a gente pode fazer, inclusive pensando no futuro. E uma decisão estratégica que nós tomamos, porque quando a gente chegou no Recife, e todos que me conhecem, assim, a gente sempre tem uma visão de primeiro pensar no planejamento estratégico, primeiro você define qual é o grande plano estratégico para a educação do Recife, e depois você define quais são os projetos que se encaram, que encaixam com essa visão estratégica. E aí, um deles que a gente incluiu a gente ia criar, né, todo um programa de ensino híbrido para o Recife, não apenas pensando no processo da retomada de aulas presenciais, mas já sabendo que isso seria um importante legado. Então, o ano passado, quando a gente cria o Educa Recife, que é, na verdade, uma nova visão para a educação do Recife, mas que tem um braço de tecnologia muito forte, ele tem um contexto pedagógico que eu não vou falar muito aqui, ele tem uma visão sobre melhoria e fortalecimento da gestão, mas tem um trabalho muito forte no que diz respeito à tecnologia, já diz respeito a essa visão de que a gente sabia que um dos legados importantes da pandemia é o quanto a tecnologia poderia ser um aliado. A gente começou a perder o nosso medo, né, Elizabeth, do substituto, né, ao parte dos nossos professores, né, Rony? Sempre a discussão que as universidades colocavam era como se o ensino remoto, né, ou a distância fosse um substituto. E a gente começou a aprender que ele podia ser, na realidade, um aliado, ele podia ser complementar, como viu no anterior. E aí, esse projeto do Recife, que a gente começou a trabalhar ano passado, ele já nasce com essa visão. Então, é bem interessante, né, porque a gente construiu uma estratégia, né, que é muito comum às outras redes, né, que pensa nas melhorias de infraestrutura, né, do todo o contexto pedagógico, da melhoria da gestão, né, de todo o trabalho, né, que é feito, né, com os nossos profissionais, né, mas a gente incluiu, né, um quinto eixo, né, que está presente em todas as nossas ações estratégicas agora do Recife, que é o eixo de tecnologia e inovação. Então, para a gente melhorar os resultados da educação do Recife, a gente entendeu que tecnologia e inovação era um eixo importante. Ele sozinho não resolve o problema, como nenhum outro deles, né? A gente descobriu que só melhorar a infraestrutura da escola não resolve o problema, né? É o conjunto como um todo, né? E esse eixo, e a gente fala tecnologia e inovação, porque eu já acreditava nisso, e a pandemia fortaleceu ainda mais, ele vem associado com algo, Lúcia, que eu repito muito o que você diz, tá? Que a gente não está falando só sobre aprender com tecnologia, mas também aprender sobre tecnologia. Porque competências digitais, a gente tem que entender isso, é algo indispensável, né, para todos os nossos estudantes pensando no futuro. Então, a gente já sabia disso, mas nunca trabalhou isso para incluir nos currículos, né, que é um pouco do que a gente viu no painel anterior, o Paulo Blickstein falando, né, sobre a história de você aprender uma na massa, você trazer inovação, né, coding, né, programação, robótica, isso é importante, isso são competências importantes, que se associam às competências socioemocionais, é bem interessante. Há 3 semanas atrás, eu estava participando do Fórum Mundial da Educação, lá em Londres, e tivemos vários painéis, o mundo todo discutindo, né, e é muito interessante, para a gente não achar que é só desafio do Brasil. Os 3 painéis mais discutidos, o mundo todo, de Finlândia a Ruanda, na África, né, eram recomposição de aprendizagens, competências socioemocionais, competências digitais, que é mais ou menos
o que a gente está entendendo aqui. A gente pode estar até, em alguns casos, um pouco mais atrasado do que outros países, mas nós estamos pensando no contexto certo. Mas esses são muitos desafios ainda que a gente tem pela frente. Então, a gente tomou essa decisão estratégica de incluir isso, né, no nosso dia a dia. E aí nasce, né, esse processo do Educa Recife Tecnologia. Como eu disse, o Educa Recife é o nosso grande projeto para a educação do Recife, que tecnologia tem um braço importante e que traz a aprendizagem híbrida dentro desse contexto, porque a gente sabia que no ano de 2021 a gente ia enfrentar um período ainda dentro do contexto de pandemia, que nós ainda estamos vivendo, né? A gente vê pelas máscaras aqui presentes, né? Que a gente precisaria ter um período de aprendizagem híbrida. Então, a gente trabalha com 3 grandes dimensões quando pensa em tecnologia, né? Que é muito alinhado com o pensamento do CIEB, que é a gente pensar na toda a infraestrutura que é necessária para garantir isso, pensar equipamentos, a gente viu isso nas falas tanto do Rony como da Elizabeth, pensar os equipamentos que são necessários para que a gente possa chegar no estudante, no professor e na escola, vou falar sobre isso, e pessoas, né? Pessoas são muito importantes, a aprendizagem do estudante, do professor, que tem um papel central nesse processo como um todo, é muito importante. Então, rapidamente, né, a gente montou no Recife, né, uma estrutura, né, de uma nova plataforma. Então, tem uma plataforma que era tanto mobile, tanto para celular, como era web, né, que possa ser utilizada sobre diversos caminhos, para ser utilizada pelas escolas, pelos estudantes e pelos professores e pela gestão, para a gente poder ter esse ensino híbrido sobre seus mais diversos aspectos, né, e a gente vem utilizando, inclusive, mesmo pós-ensino híbrido, porque a partir desse ano a gente não tem mais o híbrido, a gente entrou num período de aulas presenciais, mas continuamos adotando uma série de transmissões, né? E é por isso que a gente montou os nossos estúdios, né? Que a gente transmite aulas ao vivo de TV e internet. Né? Para vocês terem ideia, durante esse período a gente transmite 14 horas e meia de aula em TV aberta todos os dias, né? Parecido com o modelo do Ceará, ou desculpe, do Paraná. Mas também a gente transmite pela internet. E todo esse conteúdo fica disponível, né? Ele fica armazenado e disponível para ser assistido a qualquer momento pelos estudantes. A partir desse ano, com as 100% de aulas presenciais, a gente começou a mudar o foco. A gente começou a trabalhar o contexto do nosso programa de recomposição de aprendizagens, que é feito em sala de aula, porque tem que ser feito em sala de aula mesmo, mas a gente começou a complementar, e ainda entre o complementar e a importância do complementar na história, com alguns conteúdos de recomposição de aprendizagens que ficavam disponíveis em outros horários para os estudantes poderem fortalecer isso. Inclusive, um conceito que é bem legal, que é uma coisa que a gente chama de pílulas. Lembra que para a recomposição de aprendizagens, algo que é primordial, porque você não consegue recompor a aprendizagem, se já é difícil você, num ano, você dar conta do currículo do ano, como é que você vai dar conta do currículo do ano e recompor anos anteriores? Então, a questão do currículo priorizado é fundamental. E aí, dentro dessa filosofia, a gente começou a construir, junto com os nossos professores, o que a gente chama de pílulas, né, que são a priorização daquele conteúdo que são transmitidas e ficam também armazenadas para os estudantes. E todo esse trabalho de aulas foi feito a partir que a gente tomou uma iniciativa interessante já do início do ano passado, que foi criar a nossa Escola Municipal de Aulas Digitais. Que, além dos professores estarem transmitindo, nós temos uma escola com profissionais, né, que foram selecionados na rede, recebendo formação específica para transmitir a partir dos nossos estúdios. Então, eles continuam trabalhando conosco até hoje, só que agora estão trabalhando conosco dentro de um outro contexto, que vai da educação infantil ao ensino fundamental. E eles transmitem essas aulas, preparam essas aulas. A escola tem diretor, tem coordenador pedagógico, tem tudo, só que totalmente focado na produção de aulas digitais. Então, uma estrutura muito legal, que todos esses estúdios são estúdios profissionais, né, que a gente montou no nosso centro de tecnologia, nós temos um centro de tecnologia na educação lá, então, bem interessante. Equipamentos, a gente trabalhou nas todas as dimensões. Estudantes, né, a partir do 4º ano, porque até o 3º ano, né, pedagogicamente não é interessante, a gente está com os estudantes totalmente conectados com o computador, então a gente optou por trabalhar a partir do 4º ano, do 4º ao 9º ano. Todos os nossos estudantes receberam tablets com chip de internet gratuita, mesmo tendo dados patrocinados, que a gente trabalha com dados patrocinados, mas a gente entendeu que, em alguns momentos, ele tem algumas limitações, por isso, pela opção do chip, um chip, inclusive, controlado, mas a gente faz isso. Os nossos professores, uma parte já tinham notebooks, a gente está renovando todo o parte de notebooks dos professores para 100% agora dos professores, e todos com acesso à internet, para eles também serem parte do processo. E escolas, já que a ideia do equipamento é para ser utilizado pelo estudante em casa, dentro da filosofia do complementar. Nas escolas, a gente está chegando com Chromebooks, né, a gente adquiriu para todas as escolas, não botar em 100% das salas de aula, a gente usa aqueles carrinhos móveis, o professor leva, você não precisa gastar tanto assim para ter um para um,
você tem dentro da escola um carrinho ou dois, o professor leva para a sala de aula. A gente colocou TVs em todas as TVs, Smart TVs em todas essas salas de aula, desktops para as escolas, né? E todo esse trabalho. E tudo isso, né, também só é possível, a gente falou muito sobre conectividade, a importância da conectividade, que tem um fator fundamental, que eu falei sobre chips, falei negócio, mas a escola também precisa de internet. Então, a gente está fazendo realmente um grande investimento. Até o final do ano, 100% das nossas 331 escolas da rede municipal do Recife, uma parte já tem, mas 100% até o final do ano vão estar com internet de banda larga de alta velocidade, com fibra ótica, né, que é uma das coisas boas de estar dentro, pelo menos, da capital, né. Tem seus desafios, capital, mas, pelo menos, a gente tem essa possibilidade, é um investimento muito grande, mas a gente está levando para todas as escolas. Mesmo aquelas pequenininhas, eu tenho crechezinhas que são uma casinha, mas ela vai ter internet de alta velocidade. Tá? Enfim, e, por fim, para finalizar os eixos, eu estou pessoas. Tá? A gente não pode pensar, né, no trabalho que é feito os estudantes, então, a Sueli falou, e o Rony, da importância de você pensar nos conteúdos, né, e curadoria de conteúdos é muito importante. Conteúdo tem a vontade. Não necessariamente todos são bons. Né? Quando a gente pensa em recursos digitais educacionais, ter curadoria, fazer as melhores opções é muito importante, né? Colocar qualquer coisa para os nossos estudantes, né, consumirem. Então, isso é super importante. Mas, para além disso, né, talvez um dos grandes desafios, todos falaram, são os nossos professores. Mas não é só, eles não têm culpa nisso. Né? A gente tem que reconhecer, porque eles passaram por uma universidade, ou eles não tiveram uma horinha, né, de formação, né, na sua formação inicial, para utilizar equipamentos. Né? E aí, como é que você vai? Você vai ficar dependendo daqueles que têm um pouco mais de disposição, têm um pouco mais de jeito para aquilo, mas, na realidade, eles não receberam essa formação. Então, cabe sim, sim a nossa função, a gente propiciar essa formação e ter algo de forma, né, estruturada. Como eu disse, não estamos falando só mais de formação, é algo muito maior. A palavra de ordem agora a gente vem falando muito sobre competências socioemocionais, a palavra de ordem é competências digitais. Né? Aproveito para fazer aí um agradecimento super feliz, né, que a gente está começando um projeto super bonito de desenvolvimento de competências digitais para os nossos professores, né, com a Fundação Telefônica Vivo. Né? Então, a gente está já com todo estruturado, né, Lia, todo o nosso programa de formação, né, bem legal, que está começando aí no próximo mês. Tá? Mas, para além disso, ele tem uma visão muito interessante. A rede do Recife tem uma estrutura que a gente chama de UTECs, que são unidades de tecnologia, né, como a cidade é grande. Então, a gente tem 18 unidades descentralizadas. Nessas unidades ficam profissionais, professores, que dão suporte a grupos de escolas daquela região. Então, esses profissionais recebem formação especial para que eles possam dar suporte às escolas, inclusive na utilização de recursos educacionais. Então, esse também é um investimento grande, né, que a gente já tinha, que a gente está intensificando dentro dessa visão, né, mais ampla, para que a gente possa avançar nesse contexto. Né? Mas eu tenho uma história interessante, né, porque, para além de tudo isso, e tudo que a gente pode, todas as nossas possibilidades, né, que eu não vou repetir, né, tudo que já foi dito anteriormente, também por Rony e por Elizabeth, mas, como a gente tendo uma estrutura, né, não é só a gente pode complementar, porque, por exemplo, hoje a gente está fazendo um reestudo do nosso currículo para o ensino fundamental do Recife, nunca numa visão de substituição, mas numa visão de incluir as competências digitais, tanto no eixo tecnologia e inovação, que a gente deve criar da nossa matriz curricular esse conteúdo, como nas possibilidades de você complementar, aí a gente não está falando nada, né, o trabalho que é feito em sala de aula ele é sagrado, até porque eu trabalho, né, nós que somos redes municipais, trabalhamos com etapas de ensino que a gente ainda não encontrou uma resposta, né, para uma área que foi a área mais sofrida. O maior desafio do Brasil, né, a gente falou muito das perdas de aprendizagem do ensino médio, do ensino fundamental. E, gente, os estudantes que estão no terceiro ano do ensino fundamental, falando muito, Priscila falou isso essa semana, do terceiro ano são as crianças que estavam no primeiro ano em 2020 e no segundo ano em 2021, ciclo de alfabetização. Como você pode ter 200 mil computadores, 200 materiais foram entregues, como é que você alfabetiza uma criança à distância? As perdas de aprendizagem para essas crianças que estavam no ciclo de alfabetização são imensas no Brasil como um todo. Não importa se é em São Paulo, capital, ou no menor município do interior, porque a gente não encontrou, nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo, se encontrou ainda uma resposta para alfabetizar crianças à distância. Tá?
Então, esse talvez seja um dos grandes desafios nessas crianças que estavam nos anos iniciais do ensino fundamental. As crianças que são nosso foco. O Rony falou de receber as crianças no 6º ano, que vieram do 4º, 5º ano, com uma série de lacunas de aprendizagem, mas esse é talvez o nosso grande desafio para os próximos anos. Mas, para além disso, e como isso pode nos ajudar como complemento, né, e também além do que a gente sempre fala, né, Lúcia, de que a gente precisa levar essas competências para os nossos estudantes, eu vou citar um caso aí de que a gente vai saindo do período de pandemia. E vou dizer que, quando a gente está uma estrutura pronta, como isso pode ser útil. Né? Desculpe ter a história no tempo América, mas só para contar uma historinha. Todos viveram, né? A gente viu o Fábio falando da possibilidade de desastres naturais, né? Como tem enchentes em Santa Catarina e tudo mais. Todos sabem o que está acontecendo na nossa cidade, no Recife, né? Nas últimas semanas, na região metropolitana do Recife, né? Todas aquelas chuvas terríveis, muitas mortes, deslizamentos. Nos primeiros dias, né, eu tinha mais de 70 escolas, né, que a gente interditou, né, porque estavam ou com problemas estruturais, ou porque estavam com um abrigo, né, ou porque... e eu estou coordenando, né, os abrigos, né, todos na cidade. O prefeito me deu esse desafio de coordenar todos os abrigos lá no Recife, né, com todos aqueles desabrigados. Mas, e além disso, algumas escolas, né, se bairros ficaram debaixo d'água, escolas também ficaram debaixo d'água. Então, até hoje, eu tenho escolas que ainda não retomaram aulas presenciais. Então, veja como foi interessante. No dia seguinte, né, já no domingo, a gente informou para toda a rede, a gente não teve aulas presenciais, né? Os desastres ocorreram, né, no dia 27, 28, no final de semana, principalmente aquelas chuvas mais fortes. Né, depois a gente começou a semana, né, no dia 29, 30, 31, começou a semana. Então, os primeiros dias, segunda, terça e quarta, a rede, porque a cidade ainda estava muito impactada, não teve aulas presenciais. No domingo, a gente já informou para toda a rede que, na segunda-feira, ela entrava com aulas remotas. Não só os professores, né, como também todo o nosso sistema de transmissão de aulas entrou automaticamente, né, para transmitir aulas por TV e pela internet. E aquelas escolas que ainda não retomaram aulas presenciais, ou porque estão como abrigo, elas continuam, né, tendo essa possibilidade de aulas. Em outro contexto, as crianças vão ficar simplesmente sem aula e a gente tem que quebrar a cabeça de como fazer reposição depois. Então, eu estou contando esse exemplo, que é um exemplo muito real do que aconteceu no Recife, mas das muitas possibilidades que isso nos traz. Muito obrigado, Fred. Acho que longe de querer sintetizar todos esses aprendizados aqui dos 3 cases que a gente tratou, mas eu queria dar destaque para alguns aspectos que me chamam muita atenção. Como professor, como peça fundamental, acho que isso é uma fala das três experiências que a gente tem visto em outras regiões do país, aquela fantasia de que o professor será substituído por uma máquina, e isso é uma fantasia, literalmente. É fundamental o professor em sala de aula. Acho que a segunda dimensão é a institucionalização desses processos da tecnologia no processo de alfabetização e de aprendizagem das crianças, respeitando o desafio que o Fred trouxe, o Rony trouxe, a Maricela trouxe, do Fundo 1 e educação infantil. A gente ainda não sabe como fazer isso. E acho que a terceira dimensão é a tecnologia a serviço de, e não a tecnologia como um fim em si próprio. A gente também acredita nisso. E respondendo aqui a provocação da Maria Cecília e do Fred, acho que das operadoras, a Vivo, uma das primeiras operadoras a cobrar do governo, inclusive, uma mudança do processo de regulação do sistema de telecomunicações para conectar escolas e não mais instalar orelhões. Isso aconteceu quando nós tínhamos ainda os orelhões espalhados pela rua. O nosso presidente, no leilão do 5G, foi um dos que declarou abertamente em entrevistas que achava um absurdo o leilão não ter uma obrigação regulatória de conectar escolas. Então, nós conseguimos, com muita articulação, colocar isso como obrigação regulatória e tem um valor disponível. Não quero antecipar a próxima mesa, mas o Brasil nunca teve um momento tão propício para a gente conectar as nossas escolas, alunos e professores. A gente tem um volume monumental de recursos na mesa e cabe uma articulação do nosso lado para garantir que isso seja efetivamente aplicado a serviço da educação. Eu queria abrir para vocês, se alguém tiver alguma pergunta sobre os cases, sobre o que a gente viu aqui de experiências. Acho que é bom dia ainda, né? Bom dia. Meu nome é Cleiton Bolzão, do portal Porvir. Eu tenho uma pergunta para Recife, né? Esse desafio que está sendo colocado, né, o documento apresentado traz isso muito fortemente, exige, e o Blixter traz isso também de uma forma muito, muito clara, exige uma articulação entre o ecossistema da escola, o ecossistema da educação, com o ecossistema de desenvolvedores, né? O ecossistema que desenvolve softwares e hardwares.
No caso de Recife, especificamente, tem um ecossistema que é um dos principais do Brasil, que é o Porto Digital. Então, você tem um forte ecossistema de desenvolvedores fortemente focado em software, mas tem muita coisa que se desenvolve em hardware lá também. Como é que é a relação, já que você acompanhou a pandemia, tanto pela Secretaria Estadual quanto pela Secretaria Municipal, qual é a relação e o que está sendo discutido, né, entre as redes de educação, né, de Pernambuco e de Recife com o Porto Digital para fazer uma articulação entre esses dois ecossistemas? Eu acho que todo o foco, como praticamente toda a área de software, de uma forma geral, estava muito estava trabalhando, né, com um olhar ao longo dos últimos anos, e nós temos muitas empresas, nós temos centenas de empresas da área de desenvolvimento lá no Porto Digital, realmente é um dos principais ecossistemas do Brasil. Na área de tecnologia hoje, inovação, é o Porto Digital. Só que muitas instituições, como o mundo todo, né, sendo bem direto, estava totalmente focado no desenvolvimento de recursos educacionais digitais, né, ou seja, estava no desenvolvimento de plataformas, né, de conteúdos digitais, mas ainda não tinha, né, ninguém ainda tinha dado esse passo, né, de pensar, né, em efetivamente como complementar, como a gente poder chegar junto, como você ter, por exemplo, ter uma plataforma, né, que permitisse, né, por exemplo, interação, né, com os estudantes, a transmissão de aulas e interação. Então, muito do que foi desenvolvido ao longo da pandemia, né? Então, a gente teve que todo mundo parar, né, para poder desenvolver, ou seja, a gente não teve essa previsão. Ou a gente estava pensando numa determinada linha, ou seja, a nossa visão ainda não estava completa. Hoje, eu acho que a nossa visão já é um pouco mais ampla com relação ao processo. A gente tem conversado muito com algumas empresas lá, especialmente com a coordenação do Porto Digital, para que leve as empresas, e tem tido alguns seminários lá com relação a isso, para entender que a visão mudou um pouco. Ou seja, hoje em dia, a gente já não está mais só preocupado em conteúdo. Conteúdo, né, sinceramente, tem muito, né? Precisa mudar um pouco, na realidade, como, né, a gente atende a esses desafios, né, pensando na aprendizagem híbrida, né, que não tem a ver só com conteúdo. Então, a gente tem conversado muito, né, na época que eu era secretário do Estado, a gente já tinha um pouco desse diálogo. A nossa plataforma, nós tivemos alguns apoios no desenvolvimento, ela foi desenvolvida com a participação de uma empresa lá do Porto Digital, né? Mas eu acho que tem um potencial ainda muito grande ainda daqui para frente para isso. Mas, né, é isso que a gente tem dialogado um pouco. As empresas também da área de tecnologia precisam entender que é outra coisa. Tá? Não é só, né, chegar lá com aquele cursinho pronto, etc. Tal. É uma outra coisa, é uma coisa do complementar, é uma coisa de você pensar no desenvolvimento de competências, que não é uma coisa simples, né? Ou seja, não é só conteúdo, né? Conteúdo virou uma coisa bastante disponível, falando sobre desenvolvimento de competências. E eu estou falando das competências digitais, né, mas eu vou trazer aqui porque elas estão todas entrelaçadas, né? Que está na nossa BNCC lá, né, com um neon piscando, que são as competências socioemocionais. Estão lá nas competências gerais. Quem lê a BNCC, né, a gente vai encontrar lá, né, os tópicos relacionados às competências, né, gerais, que são as socioemocionais, né, articulados com as digitais, elas estão todas escritas lá. O nosso desafio é levar para o dia a dia das nossas redes e saber articular muito bem, né, de como isso vai ser trabalhado no dia a dia das escolas. Eu estou falando assim, parece simples, né, mas eu sei que é muito complicado. Bom dia, prazer. Meu nome é Lucas, sou do Instituto Rodrigo Mendes, a gente trabalha com educação inclusiva. Então, a partir da perspectiva das crianças com necessidade, com crianças com deficiência, eu queria perguntar para o secretário, para a assessora, como é que foram os casos, né? A gente sabe que a empresa híbrida é um desafio, sabe que um dos maiores desafios é incluir todo mundo. Quando a gente fala isso, todo mundo é muita gente. E pensando na formação dos professores, a gente sempre tem, né, quando a gente vai fazer as pesquisas com professores, está sempre top 1, top 2, top 3, a qualificação em trabalhar com a educação inclusiva. Esse grande desafio que a gente teve, como é que foi isso nesse período e como é que está sendo nesse retorno? Eu vou começar aqui. Esse é um tema que eu tenho um carinho muito especial, mas a Elizabeth já se mexeu aqui na cadeira também. Tá? Eu acabei não falando muito sobre isso, porque eu achei que era um tópico tão específico que mereceria até um debate bem especial. Eu vi isso sendo falado, né, com relação aos nossos estudantes, né, dentro da educação inclusiva, nossos estudantes com deficiência e com transtornos, né. Foi um desafio enorme para todas as redes, né.
para os estudantes com deficiência, por si só, já era um desafio grande, né? Mas a gente tem muitos que são de deficiência motora. Então, esses eles conseguiram, bem ou mal, acompanhar. Aí, os desafios deles eram, de uma forma geral, similares. Tínhamos alguns que tinham algumas deficiências do ponto de vista neurológico. Esses aí, por não ter um acompanhamento mais especializado, especialmente daquelas famílias mais carentes, né? E nós, né, Elizabeth, que somos nordestinos, né, a gente entende de carência, a gente é especialista em carência e vulnerabilidade, muito mais do que em outras regiões do Brasil, né? Então, o desafio se torna muito maior por você não ter um apoio mais próximo. Então, a família sozinha não dá conta disso. Então, isso foi um desafio grande. Mas, assim, a angústia maior, eu trago para vocês, não estava nos estudantes com deficiência, né? Estava nos autistas, né? Que é a maior parte da rede. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, né, a maior parte dos nossos estudantes, em volume, né, não são os estudantes com as deficiências, são os estudantes, né, autistas ou com transtornos os mais diversos, né, de déficit de atenção, déficit de aprendizagem, enfim. E aí, esses realmente eles foram muito prejudicados, porque era muito difícil, era, eu diria, quase que impossível você fazer um acompanhamento diferenciado, né? Então, os autistas que estão num grau mais elevado, né? A palavra que eu digo para vocês, das mães, e eu vivi muito isso, especialmente dos menores, que eu já estava trabalhando no Recife com os menores, era desespero das mães. As mães estavam desesperadas pela retomada das aulas presenciais, tá? Porque a escola, como já foi dito anteriormente, ela cumpre um papel muito maior do que só a aprendizagem. Ela cumpre um papel de proteção social extremo. No nosso caso do Recife, aí, falando um pouco do desafio, então, talvez esses estão, do ponto de vista de prejuízo de aprendizagem, né, os estudantes, né, com deficiência e com transtorno estão assim, no mesmo nível, ou seja, elevadíssimo de prejuízos do que nós teria, né, nos estudantes mais jovens, tá? Porque eu teria que ter uma característica em alguns pontos. Tomamos até algumas decisões estratégicas no Recife. Então, a gente entregou, por exemplo, os tablets foram entregues para 100% dos estudantes, né, com deficiência e com transtornos, independente de faixa etária. E a gente já vinha utilizando, né, na educação especial, e a gente passou a intensificar o uso de todos os softwares, né, que a gente pudesse utilizar para os nossos estudantes, seja eles surdos, seja eles cegos, seja aqueles que precisam, né, de uma utilização de um software diferenciado, e tem softwares aí, extraordinários disponíveis para ser trabalhado com os estudantes, mas a presença em sala de aula é importante. Tá? Isso também é importante. E aí eu vou chamar a atenção para que os profissionais, que são os professores, né, que trabalham no atendimento, né, especializado, esses também precisam ter uma formação, né, especial. A gente está até desenhando agora também, não é só uma formação geral, a gente está tendo uma formação especial, né, para os professores que trabalham no atendimento especializado nas escolas, para eles poderem utilizar não apenas esses recursos, mas também os equipamentos, que também são úteis para os estudantes. Os estudantes com deficiência interagem muito bem, né, uma dica, mas eu diria, num certo ponto, às vezes até mais do que outros, né, especialmente autistas. Bom dia, obrigada pela pergunta. Assim como o Fred coloca, quando a gente fala em desastres educacionais da pandemia, né, esse grupo específico de alunos com deficiências, com algumas limitações, sem sombra de dúvida, desde o começo, né, tem sido o grande desafio das secretarias, embora o Estado do Ceará, na rede estadual, atenda sobremaneira o ensino médio, né, nós temos um forte regime de colaboração com os municípios. Eu não mapeei na minha apresentação, mas nós também desenvolvemos muitas iniciativas de apoio aos municípios, inclusive com recursos financeiros. Na rede estadual, nós temos na Secretaria uma coordenadoria específica de diversidade e inclusão, e o desafio começou já pensando como seria o retorno híbrido presencial desses estudantes, né, a partir do cumprimento das normas sanitárias. Então, todo documento nosso que foi editado tem eixos específicos para esse público, porque se é desafiador, né, o híbrido para os demais estudantes, para eles sobremaneira. E, sem dúvida, alguns nós não conseguimos alcançar, inclusive o retorno deles foi mais tardio do que para outros, né? E cabe agora que, neste momento, nós estamos na presencialidade, utilizando a educação híbrida como suporte, como recurso, né? Esta coordenadoria específica desenvolve material, orientação e formação específica para os profissionais de apoio aos professores desses estudantes, e as iniciativas a serem implementadas, algumas ainda em elaboração, precisam trazer
diretrizes muito mais específicas, porque o déficit, a perda para esses estudantes é incomparável em relação aos demais, né? A nossa rede, embora não atenda o fundamental e a educação infantil, né, temos um percentual que é mínimo ainda, mas a gente tem um olhar, né, muito responsável de como auxiliar também as redes municipais nesse aspecto, e para isso nós estruturamos um programa que é o Pacto pela Aprendizagem, que é um suporte importante às nossas redes municipais por meio do nosso regime de colaboração. Mas, sem dúvida, esse tema que você traz na pergunta, ele é um dos mais desafiadores para qualquer secretaria estadual municipal nesse momento. Como recompor a aprendizagem desses estudantes que, em alguma medida, ficaram mesmo sem um processo de engajamento pelas suas limitações. Na realidade, não é uma pergunta, é um comentário, porque uma das publicações que foi feitas ali foi eu que fiz, estudando o que aconteceu na formação de professores no Paraná, no Ceará, não fui em Recife, mas fui no Espírito Santo. E o que a gente viu é que, nesse tempo, a gente conseguiu colocar em prática, com o uso da tecnologia, tudo o que a gente vinha falando sobre formação de professores. Então, a aprendizagem entre pares, identificar na rede quem são os professores que já conhecem mais de tecnologia, para eles orientarem. Então, o Ceará, o destaque do Ceará, para mim, eles começaram assim, vamos identificar na rede quem já conhece tecnologia, e aplicaram a autoavaliação para todos os professores da rede e identificaram aqueles professores que já estavam mais próximos. No Paraná, eles criaram essas comunidades de aprendizagem com os professores e que serviu, né, Rony, não só para um ensinar o outro, mas para um apoiar o outro, porque os professores estavam muito ansiosos. Tá? Então, teve um aspecto socioemocional da tecnologia permitindo que a gente já sabia que era eficaz fazer na formação de professores e que as redes muitas vezes não conseguiam fazer, porque não conseguiam reunir os professores fisicamente, porque os professores não tinham tempo. Então, eu acho interessante, quando a gente fala de aprendizagem híbrida, também pensar no papel da tecnologia na formação inovadora dos professores, né, para uso, não só para uso dessas tecnologias, mas para compartilhamento de saberes e apoio emocional dentro das redes. Muito obrigado mais uma vez.